talvez, né, um dos tipos de câncer mais comum para o homem, né, que é o câncer de próstata. A próstata, ela está totalmente ligada à procriação, né? Então, o sentido dela também estaria ligado a isso, tá? Porque, fisiologicamente, a próstata produz parte do líquido seminal, né? Do líquido que vai nutrir o espermatozoide, que é um líquido alcalinizante que faz com que melhore a qualidade de vida do espermatozoide. Porque o espermatozoide não gosta de viver em ambiente ácido, que é outro problema. Porque todas as vezes que a mulher menstrua, inflama, cicatriza, o útero vai ficando mais ácido. E ele mata o espermatozoide. A acidificação mata o espermatozoide. O espermatozoide gosta de ambiente alcalino. E a próstata tem um papel fundamental nesse processo. Então, ele está ligado a isso daí. A outra possibilidade da próstata, ela está conectada à virilidade masculina, né? Não só a capacidade procriativa, mas a capacidade de ereção, a capacidade de ejaculação do macho, tá? Então, vamos entender quais os motivos que poderiam impactar a próstata do homem, tá? Primeiro critério, não sou capaz de procriar, não sou capaz de engravidar. Então, assim, quanto mais tempo o homem viver, mais chance ele tem de desenvolver tumor de próstata. Se você não quer passar por isso, você tem que morrer por volta dos 40, 50 anos de idade, né? Por que eu tô querendo dizer isso? Porque, naturalmente, se eu escolhi ter uma parceira, a minha parceira vai chegar um momento que ela não vai poder mais me dar filho. Porque, biologicamente, a fábrica vai fechar. Então, isso pode despertar no macho a incapacidade. Porque eu tento e não posso. Okay? Também nós poderíamos falar, não da mulher menopausada, mas da mulher jovem que não quer dar um filho para o macho. Ou casais que estão tentando engravidar e não conseguem. Então, todas as vezes que o tema procriação está impedido de acontecer, isso ativa a próstata do homem. Tá? Então, esse é o primeiro critério. A incapacidade ou a impossibilidade de procriar. Ok? Segundo critério, estaria ligado, né, dentro desse contexto, a uma incapacidade no sentido da ereção ou da ejaculação. Então, se um homem mais velho começa a perder a ereção, isso desencadeia resposta biológica na próstata. Por quê? Isso modifica a capacidade da performance, da virilidade masculina. E isso vai gerar impactos na região da glândula prostática. Então, por que acontece? Veja que interessante, Wesley. As pessoas não conseguem entender o porquê que um órgão reage. Todo o sistema nosso ele foi programado para nos dar uma função suplementar sempre que necessário. Então imagine o seguinte, se eu preciso correr de um ladrão, se eu preciso correr de um leão, eu posso ser sedentário o que for. Rapaz, você vai correr. Você vai correr de um jeito que se o Usain Bolt estivesse do lado, era perigoso você ganhar dele. Por que isso? Porque o seu corpo está diante de um mecanismo de sobrevivência. Se meu filho estiver debaixo de uma roda de um carro, eu vou lá e eu consigo tombar esse carro sozinho. Você não sabe de onde que você tirou força. Entende o que eu quero dizer? Porque o nosso corpo recruta o máximo. Então imagine o seguinte. Se eu diminuo a minha performance sexual, automaticamente os meus órgãos sexuais tentam inverter esse papel. E para isso acontecer, a próstata vai crescer. Como que um órgão... Imagina assim, a tireoide produz hormônio tireoidiano. Se eu preciso de mais hormônio, a tireoide tem que crescer. Isso é lógica. É como o músculo. Se eu preciso erguer mais peso, o meu músculo faz o quê? Hipertrofia. Então, um músculo hipertrofiar é normal. Um órgão hipertrofiar é anormal. Então, quem disse isso? A medicina, não o corpo. O corpo não disse isso. Se uma mama precisa produzir mais leite, ela cresce. Por isso, com a vaca leiteira, ela tem a mama maior. Justamente porque ela produz mais leite. Então, se a fábrica... Você já imaginou uma fábrica que precisa produzir mais, ok? Mandar funcionário embora? Isso é possível. Uma fábrica que vai produzir mais, ela contrata. Então, uma glândula que precisa trabalhar mais, ela sempre vai crescer. Nunca você vai ver uma diminuição.
sempre ela vai crescer. Então, se esse homem precisa aumentar a capacidade dele procriativa ou de performance, a próstata vai crescer, ok? Então, esse mecanismo é biológico, ok? Então, imagine o seguinte, a pessoa fala assim para mim, então, Alan, eu vou largar da minha mulher e eu vou arrumar uma novinha que pode me dar um filho. Ok. Só que a novinha vai também te dar muito mais trabalho na cama. E você vai ter que aumentar a performance para satisfazer ela. Isso é outro processo biológico que vai ativar a próstata. Por isso que é muito comum homens mais velhos que arrumam mulheres mais jovens ter um aumento do volume prostático. Tanto é que eu recebo paciente no consultório e aí ele chega lá e eu falo isso aí, ele fala, é melhor ficar com a próstata crescida, doutor. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir. Eu arrumei uma namoradinha agora, larguei da minha mulher de 30 anos de casamento e arrumei uma menininha de 20 anos e eu preciso dar conta. E foi depois disso que a minha próstata começou a crescer. Sim, é exatamente isso. Biologicamente, ele está crescendo para aumentar a sua performance. Então, esse é outro critério, tá? Então, isso é próstata. Uma outra condição que impacta a próstata, tirando essa questão procriativa, é quando envolve os nossos descendentes, porque a descendência também envolve a procriação. Então, imagine o seguinte, um homem que tem filhos e esses filhos se casaram, porém não querem dar netos para ele. Isso é um impacto prostático, tá? Porque é como se o clã fosse interrompido ali. É o sobrenome que acaba. Isso vai impactar. Homossexualismo, né? Homoafetividade. Quando um pai descobre isso, muitas vezes ele pode sentir que ali os filhos não vão poder também mais procriar pela opção sexual. Opção entre aspas, porque não é uma opção. Isso também é trauma biológico, dá pra gente falar uma outra live só sobre isso daí, tá? Mas isso também vai impactar a região da próstata. Então essas seriam possibilidades. Uma outra condição, isso eu estou falando da glândula prostática. Só que a glândula prostática produz e existem os ductos prostáticos, que é o que vai levar à secreção. Então o ducto também tem impacto. E o ducto, a característica dele, são impactos no contexto sexual, porém envolve território. Existe mais uma questão, é o território sexual. Alan, o que seria isso? Vamos a um exemplo, ok? Dentro desse território sexual. Você faz um filho na sua esposa, tá bom? E esse filho cresce e automaticamente ela direciona toda a atenção para o filho e esquece de você. E ela agora diminui a performance sexual com você, porque ela está se dedicando única e exclusivamente à cria dela, ok? Então esse comportamento é um comportamento sexual territorial. Por que sexual territorial? Porque a filho te fez perder território, porque automaticamente agora todo o foco está no filho e a sexualidade está prejudicada em relação a isso. O filho nasce e o casal leva o filho para dormir na cama com eles. E isso interfere na sexualidade e território, porque está alguém entre o casal, ok? E automaticamente isso interfere na sexualidade. Então tudo isso são gatilhos que irão impactar na região do ducto prostático. Qual a diferença? Vamos entender clinicamente. Se o impacto é na glândula prostática, eu tenho alteração de PSA e não tenho comprometimento urinário. Se há um envolvimento no conducto, há um prejuízo da função urinária, porém não há uma alteração significativa no PSA. Ok? Porque ele impactaria muito mais os conductos, assim como a uretra, que passa no meio da próstata. Tá? Então, o tumor prostático, quando é só a próstata, não há uma interferência na urina. Porque a próstata, imagine o seguinte, isso é muito importante. Por isso que quando a gente entende clinicamente o que está acontecendo, o paciente começa a falar, a gente já sabe qual é o caminho que nós vamos tomar. Tá? Então, um homem que está lutando por território, por fronteira, enfim, é o conducto. Ele vai ter grande dificuldade de urinar. Tá? Então, imagine o seguinte. A próstata, eu falo assim, quando a próstata cresce, ela aumenta a dimensão dela no sentido vertical. É como se dois prédios... Imagine uma viela, né? Tinha muito isso, uma viela, né? Uma rua hoje, vamos falar assim. Sim. A Paulista aí,
dos dois lados tem prédio e no meio tem a Paulista. Então, se eu vou crescendo os prédios, vou pondo andar, eu vou crescendo no sentido vertical. Isso não vai comprimir a Paulista, ela vai continuar o fluxo. Então, quando a glândula cresce, ela cresce no sentido vertical. Isso não compromete a função urinária. Porém, o ducto é o centro. Quando ele cresce, ele obstrui. É um dia de congestionamento aí em São Paulo. Ok? Sim. Não vai, nada vai. Então, nesse aspecto, há um comprometimento do conducto, tá? Então, a grande dificuldade desse homem vai ser a dificuldade de urinar. Por isso que, muitas vezes, os médicos vão lá, eles fazem cirurgia hoje via laser, onde eles abrem esse conducto e libera de novo o fluxo de urina, porque realmente isso traz... Esse é o maior prejuízo da próstata. Não tem nada a ver com a próstata em si, né? Tem a ver com a questão urinária, quando há um conflito de ordem territorial. Os homens mais velhos, principalmente, eu falo assim, culturalmente, né? O brasileiro, ele honra muito pouco os que vieram antes. Esse é um problema, tá bom? Porque envelhecer é como se você perdesse a autonomia. As pessoas, os filhos querem te interditar. Essa é a realidade. Porque os filhos, quando crescem, pela imaturidade, acham sempre que são maiores do que os pais. Então, quando eu envelheço, por isso que esse conflito acomete muito o homem mais velho. Porque o homem mais velho não tem a chance de conquistar território. Muito pelo contrário, ele vai sempre perder território. É o soldado que precisa entregar a farda para um mais jovem. Então, é nesse momento que surgem os principais sintomas do que nós chamaríamos desse conflito prostático, que é o que leva normalmente o homem ao urologista para poder fazer um diagnóstico. Ele vai fazer xixi e normalmente a maior dificuldade de urinar é ou à noite ou xixi da manhã, né? Depois, ao longo do dia, melhora. Por quê? Isso é importante. O conducto da uretra e o conducto prostático, eles fecham mais à noite. Ok? Então, à noite, há um fechamento maior devido à ação parasimpática da noite. Sim. Ao longo do dia, como há um estímulo mais simpático, o simpático abre um pouco. Então, fica mais fácil fazer xixi. Tá? Então, isso é um indicativo de que há o envolvimento do conducto. Se for a próstata comprimindo, né, associado a isso, o fluxo ele é interrompido continuamente. Não tem momentos melhor ou pior. Porque você imagina que o prédio, ao invés de crescer para cima, né, no vertical, ele cresceu no sentido horizontal. Então, não tem como um tumor fazer isso. Tumor não, ele cresceu, ele comprime direto. O volume é isso. Agora, a uretra e o conducto prostático, não. Eles têm essa capacidade de dilatar e contrair. Entendeu? Então, você teria momentos piores e momentos melhores, tá? Então, isso é importante. Então, se, olha lá, a pessoa colocando, as crises dele é à noite, de dia não tem nada. Então, eu não vou seguir o conflito da próstata, eu vou seguir o conflito do conducto. Então, esse homem está passando por um processo de um contexto territorial sexual. Entende? Tá? Isso é muito importante. Clinicamente, todo mundo que é meu aluno sabe o quanto eu cobro isso. Detalhe. Para mim, o detalhe é importantíssimo. Quando o paciente começa a falar, o sintoma que ele te diz, você já tem que saber qual é a área envolvida e o que está por trás, para você poder ajudar. Né? Porque se eu for falar, imagine, esse homem não está com dificuldade procriativa. O homem que a mulher está dando mais atenção para o filho do que para ele tem performance procriativa. Só que ele está vivendo um problema territorial sexual. Então, o problema é outro. Então, isso é muito importante, tá? Então, eu diria assim, por que se você morrer aos 50 anos, você não vai ter problema na próstata? Porque você não vai ter a sensação de incapacidade de procriar e você, teoricamente, não vai viver tantos conflitos territoriais. Ninguém vai te interditar. Você está na hiperperformance. Você é o leãozão que está dando conta. Ok? Então, isso é importante. É um absurdo a gente está acabando nosso tempo aí. Falar que isso tem relação com hormônio. Quantas vezes eu vejo a medicina bloquear a testosterona do macho? Se tumor prostático tivesse alguma relação com hormônio sexual, quem tinha que ter câncer prostático é o menino de 18 e não o homem de 70. Tá? É justamente o contrário. Se o tumor fosse potencial se o hormônio fosse potencializador de tumor, consequentemente, a gente tinha que ter tumor nos mais jovens, não nos mais velhos. É justamente quando isso começa a cair que eu tenho o aumento da próstata. Ok?
tá? Então, quando o homem começa a perder virilidade, vitalidade, performance, não Sim. quando ele está bombando. Quando ele está bombando, que ele pode ter relação com quem ele quiser, a próstata dele tá quieta, porque se eu disse que o órgão entra como uma função suplementar, se a minha performance está boa, por que o órgão vai sentir a necessidade de agir? Entende? Né? Então é lógico, não faz o menor sentido a gente falar que ele é hormônio dependente. Tá? Isso não tem sentido nenhum na visão biológica. Muito pelo contrário. Tá bom? Muito pelo contrário. Tá bom? Com certeza. Então, O Jonathan está perguntando aqui se o homem faz uma vasectomia, pode ter uma predisposição a ter câncer de próstata? só se despertar nele a sensação de incapacidade. Só que a vasectomia, eu sempre falo isso para os meus pacientes, tá? Isso é interessante. Trabalhar isso daí num contexto psicobiológico e muitas vezes ter a sensação de que você pode reverter. Né? Não é igual o cara que foi castrado, tirando o testículo. Esse está ferrado. Esse sim. Esse está ferrado. Mas a vasectomia não. Então não precisa despertar isso daí. É a mesma coisa. Todo homem que a mulher entrar na menopausa, ele vai ter um tumor de próstata? Não. Mas se despertar nele a sensação de incapacidade, aí sim. Então tem que despertar a sensação. Se o cara vai lá, faz vasectomia e fala, ó, acabou, fechou a fábrica agora, porque eu escuto isso aí. Quantos acham que vão ficar broxa, que vão perder ereção? Tem todo um misticismo por trás disso, que não tem absolutamente relação nenhuma. Então, esse que tem esse arquivo próprio, lógico que ele tem chance, né? Porque uma coisa pode desencadear a outra, né? Então, aí sim. O cara que fica na cabeça, né? Nossa, eu nunca mais vou fazer isso. Sim. Ah, não vou ser aquele cara que eu era antes. Uai, mas como que você quer ser, rapaz? Tem que saber a sua fase, né? As fases que tem, né?